Estamos iniciando o programa Diálogos sobre a Vida, que eu e meu amigo Eduardo Iver comentamos a obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje foi autoimportância e impessoalidade. Esse tema pode parecer estranho para a maioria das pessoas, porque a cultura moderna, principalmente do Ocidente, é no sentido de exaltar a importância pessoal. Então, todas as pessoas buscam alguma forma de destaque, alguma forma de ser alguém, alguma forma de estar em evidência, até porque a sociedade valoriza, trata bem aqueles que se destacam e, de alguma forma, desprezam aqueles que, de alguma maneira, não se saem bem ou são mais simples, mais humildes. Faz parte de uma cultura discriminatória, isso aí, né? Mas, do ponto de vista espiritual, é muito importante a renúncia ao eu, né? Toda vez que a gente quer reforçar o ego psicológico, o eu, a gente está reforçando o egoísmo. E o egoísmo é a fonte de todos os problemas pessoais e coletivos, né? O sujeito egoísta ele pode até conseguir mais, ganhar mais, mas não vai ser o que vai estar internamente mais feliz. Quanto que aquele que renuncia ao eu e dá a vez ao próximo é o que normalmente, internamente, recebe da vida em forma de bem-estar interior, de graça, de alegria, mesmo tendo menos. Então, esse é o tema que nós vamos desenvolver, procurar desenvolver hoje, a questão da renúncia a essa necessidade de ser alguém que a nossa cultura impõe e ver como muito mais importante a gente ser pleno, a gente ser nós mesmos, sem se preocupar em ser melhor do que ninguém. Esse é um tema fascinante, né? A questão da impessoalidade. E o que nós observamos, Marcos, é que a impessoalidade é algo que todo mundo admira como sendo uma nobre postura, né? Inclusive, eu estava verificando, né? No artigo 37 da nossa Constituição, está dito, né, que o poder público deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, a impessoalidade é considerado um ideal que é colocado até na nossa Constituição. Eu diria assim que todos nós, assim, mentalmente, intelectualmente, achamos importante a impessoalidade no trato das questões que são realmente relevantes. Só que existe uma dicotomia entre aquilo que a gente acha bonito, intelectualmente, filosoficamente, e aquilo que nós conseguimos, de fato, implantar na prática em nossas vidas. Ou seja, aquilo que nós conseguimos expressar como sendo uma realidade introjetada, né? Que uma coisa é o ideal da impessoalidade, outra coisa é você agir no seu dia a dia com impessoalidade. E você vê que a nossa cultura não é uma cultura que, de fato, coloca a impessoalidade como sendo algo tão importante, embora esteja na Constituição e os discursos são sempre nesse sentido. O que nós vemos que, por exemplo, o nepotismo é uma coisa aceita por muita gente. O que é o nepotismo? Você dá preferência para aqueles que são seus filhos, os seus parentes. Na nossa sociedade, se alguém não dá preferência para aquilo, para os seus, vamos dizer assim, né? Para aqueles que são próximos, né? Parentes, amigos e filhos, etc., isso é visto como algo estranho. Alguém que oferece oportunidades iguais a todos numa sociedade. Então, essa questão da impessoalidade na nossa sociedade ainda está muito no nível do ideal intelectual e não desceu ainda ao nível vivencial, porque nós não conseguimos ainda perceber
a importância do bem comum. A sociedade, nós somos educados numa sociedade que valoriza o individualismo, que valoriza, ah, vamos dizer assim, aquilo que, que é dado como uma propriedade da pessoa, a família, ah, o que é do país, do bairro, do time de futebol, e os outros são os outros. Então, essa postura, eu diria assim, de impessoalidade, em que você não se coloca como melhor ou como dando preferência para você e para aquilo que é uma extensão do seu eu, que são os filhos, os parentes, os amigos, né? Essa cultura ainda não foi criada na nossa sociedade. Está só na Constituição, está nos livros, mas não foi ainda introjetada. E isso é algo que a gente tem que observar dentro de nós mesmos, né? Que nas nossas vidas nós estamos reproduzindo esse modelo de darmos. Temos uma vida que não é voltada para todos. Nós estamos sempre focados nos nossos interesses, nos interesses da nossa família e assim por diante. E raramente nós nos preocupamos com o que está acontecendo em outros países, a fome que está acontecendo em outros lugares, né? As guerras que estão acontecendo, que estão fora da abrangência da nossa vida. No entanto, como diz o Krishnamurti, nós somos o mundo. Então, por que será que nós não conseguimos sentir exatamente isso, que nós somos o mundo, que a nossa família é o mundo, e não aquele grupo mais restrito ao qual nós temos um vínculo ou hereditário ou de convivência? O que você acha? Pois é, Edu. Eu estava refletindo que o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica foi escrito lá em 1896. Ele fala: formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Então, desde aquela época, ela vem sendo precursora de uma proposta de fraternidade que, por sua vez, implica em impessoalidade. Porque se você não faz distinção de crença, de raça, sexo, de cor, de condição social, nenhum tipo de distinção, o que acontece? Você vai trabalhar com quem tiver ao seu lado. Isso é impessoalidade. Você fazer um trabalho, independentemente se você gosta mais de A ou gosta menos de B, ou coisa do gênero, né? E aí eu vejo que isso tem a ver com essa renúncia ao eu, com esse sentido de humildade, né? Porque toda vez que a gente quer acrescentar alguma coisa a esse eu, a gente se afasta no sentido da unidade da vida, porque a gente está investindo na separatividade, né? Então, a renúncia ao eu talvez seja um bem supremo, muito maior do que todas essas conquistas que você possa atribuir a um grande homem, né? A gente ouve falar, por exemplo, na literatura teosófica, dos mestres de sabedoria, que está na história da sociedade teosófica, são seres absolutamente anônimos, anônimos. Eles não querem aparecer hora nenhuma, trabalham para evolução o tempo todo e não tem nenhuma pretensão de reconhecimento, de engrandecimento, de autoimportância, de tudo isso, né? Então a gente vê que essa questão da autoimportância, ela está na contramão da espiritualidade genuína, que é essa espiritualidade que é um brotar de dentro para fora não egocêntrico, né? Uma espontaneidade de expressão, de amor, de sabedoria, de harmonia, que não tem nada a ver com essa casca de autoimportância que é o ego psicológico, né? Eu, como sempre, gosto de, quando eu acho que tem alguma coisa interessante do nosso amigo, eu trago ele para a conversa, que é o Jiddu Krishnamurti, né? Eu achei uma passagem aqui bem interessante. Olha o que ele fala.
O eu não suporta o anonimato. O eu não suporta o anonimato. Poderá cobrir-se com um manto novo, tomar um nome diferente, a identidade, entretanto, é sua própria essência. Qualquer tipo de identificação é a essência do eu, né? Todo esforço do eu no sentido de ser ou não ser é um movimento para longe do que é. Separado do seu nome, seus atributos, idiosincrasias e posses, o que é o eu? Existe ainda o eu se lhe são retiradas as qualidades? É o medo de ser nada que impele o eu à atividade, mas ele é nada, ele é um vazio. Olha que fantástico, né? Então, isso é uma coisa que todos nós temos, um ego, um eu, essa coisa que é o nome, a imagem que a gente vê no espelho ou na câmera, né? As coisas que a gente gosta, que não gosta, tá. E a gente quer ser alguém, esse eu quer ser alguém. Então, você percebeu o movimento dele de nutrir a sua própria autoimagem, né? Essa autoimportância, para perceber isso e tirar de cena é o trabalho a ser feito, né? É engraçado que o eu ele polui tudo. Por exemplo, esse trabalho que a gente faz, Edu, a gente até fala com um certo desembaraço, porque há quantos anos que a gente dá palestra na Sociedade Teosófica, há quantos anos que a gente grava esse programa Diálogos do Krishnamurti, então a gente tem algum desembaraço. Mas eu me lembro quando eu comecei a dar palestra, muito tempo atrás, quando eu terminava a palestra, eu queria ficar assim, será que gostaram? Será que não gostaram? E tal. Sabe aquela coisa interna assim? Aí, cara, isso é vaidade, larga a mão, larga para lá. Ou seja, o eu ele é muito sutil, ele é insidioso, né? Então, se você faz um trabalho para ser reconhecido ou para ser visto como um bom orador, um bom isso ou bom aquilo, você está poluindo a qualidade desse trabalho em termos internos, em termos espirituais, né? Então, assim, perceber essas sutilezas e perceber a beleza de nem tá nem aí se do que estão achando ou não estão achando. Você faz o seu melhor, esquece a vaidade, né? Tudo isso é renúncia ao eu, né? Como é que você acha, Eduardo, que a gente pode trabalhar isso aí? Como que a gente pode caminhar dessa tendência humana à busca da autoimportância para esse anonimato que o Krishnamurti falou? O ego não suporta viver com anonimato. O que você acha, Edu? Você citou um caso assim que eu acho que todos nós compartilhamos, né? Sempre que nós começamos nessa trilha, né, teosófica, dando palestra, tal, no início nós ficamos muito preocupados com o que o pessoal está achando, como é que está a minha postura, a minha voz, será que teve muita gente assistindo? E se alguém não veio falar com você no final, você fica meio frustrado. Então, tem um monte de coisas assim, né, que tem muito a ver com os movimentos do eu, querendo aceitação, querendo reconhecimento, enfim, é aquela falta de humildade que você falou, que às vezes não é tão perceptível. Aliás, como dizem por aí, né, a vaidade é é um dos defeitos mais difíceis de serem removidos da personalidade, né? Uma das coisas que o eu carrega assim, com mais afinco essa questão de se achar alguma coisa especial, diferente, imprescindível, e achar melhor que os outros, e tantas coisas que o eu coloca, né?
Então, esse trabalho de você olhar para você mesmo e sempre que você se perceber com algum sentimento desse, você olhar e dizer, poxa, eu te peguei, hein? Acho que não é por aí. Você vai, de certa maneira, lapidando esse eu até que ele fique totalmente domado, eu não diria que é uma palavra ruim, né? Não é bem krishnamurtiana, mas que ele não mais interfira, não mais bloqueie o trabalho que ele está realizando, que tem que ser um trabalho inspirado. E para que haja inspiração, não pode haver nenhum traço do eu, né? O Krishnamurti enfatiza muito isso, né? Que se nós aspiramos ser um canal para a verdade, nós não podemos ter essa postura autocentrada, essa postura que busca, né, um reconhecimento, ah, aquela autoimportância, né? E nós temos que aprender realmente que nós somos apenas canais, não somos mais nada que isso. Tem uma frase do Krishnamurti, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz o seguinte: a verdade não pertence a ninguém, é totalmente impessoal e anônima. É bem dentro do que você falou, né, em relação aos mestres de sabedoria, que também dizem que não têm preferências, né, que não, a verdade que eles estão expressando não é deles, eles são apenas um canal para essa verdade. Então, de perceber que a verdade não tem dono, que não é nenhum mérito nosso o fato de nós estarmos expressando algo que nós achamos que é verdadeiro, porque esse algo chegou até nós. Nós somos um canal para levar essa verdade para o mundo, mas sem preferência, e tentando não deixar que o ego tome conta e se aproprie dessa pretensa sabedoria, né? Porque na realidade ela não é de ninguém, não é nossa, não é de ninguém. E ela, para ser verdadeira, tem que ser impessoal e anônima, como você também falou. Os mestres de sabedoria falam de uma forma anônima, né? Eles não estão preocupados que que a opinião é deles, não, é a verdade, é aquela sabedoria onde eles são porta-vozes, são apenas canais para o mundo. Isso é tão bonito, né? Você perceber que você não é nada, você é apenas um canal, você é parte de uma grande cadeia em que a sabedoria flui, a luz flui, o amor também flui. Olha só, nessa linha aí que você falou, o Krishnamurti fala assim: e é um grande homem. Grandeza é anonimato, e ser anônimo é a maior das coisas. Totalmente ao contrário da cultura do mundo, né? Aí ele fala assim: as grandes catedrais, as grandes coisas da vida, as grandes esculturas são obras anônimas, né? A esfinge, a pirâmide, obras anônimas, né? Então, assim, E Marcos, os oi. pintores, muitos grandes pintores da antiguidade, não assinavam suas obras também, especialmente na China, na Índia. Você vê que não tem assinatura, são obras anônimas, porque eles apenas expressavam aquela sabedoria, aquela beleza, aquela inspiração que eles tinham recebido de cima. Então, você vê tantas obras maravilhosas que não tem autor, livros que não tem autor também, né? Você vê esses épicos da Índia também não tem autor. Isso é a marca da impessoalidade, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos Rezende dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido para essa nossa conversa de hoje
foi autoimportância e impessoalidade. Desse sentido de grandeza, é a coisa da pessoa que tem uma imagem negativa de si mesmo, tem uma baixa autoestima, né? E aquilo consome ela, aquilo joga ela para baixo. Na verdade, é o mesmo processo do ego, é o mesmo ego. Só que, no caso do engrandecimento, ele nutre uma imagem aparentemente agradável. E no caso da pessoa depressiva, né, ela nutre uma imagem de inferioridade, é o mesmo ego, só muda o tipo de imagem que é gerada, né? Então, tanto o sentimento de importância quanto o sentimento de desimportância, nesse sentido que eu estou falando, da pessoa se achar uma coisa ruim, uma coisa que está abaixo do padrão, né? Ambos são truques, processos mentais depreciativos que roubam a energia da pessoa e tiram essa beleza de viver, né? Então, assim, eu acho que quando você fala assim, não ser nada, nós não somos nada. Se você falar isso para uma pessoa qualquer, fala assim, você é um nada, você está ofendendo a pessoa. Tal é a cultura nossa, né? Agora, quando você descobre a beleza de não ser nada, de não ter imagem nem de engrandecimento, nem de rebaixamento, né, nem de diminuição, ou seja, não tem imagem nenhuma, isso é muito difícil, porque a gente vive num oceano em que as águas são essa cultura. É muito difícil. Mas o trabalho do autoconhecimento, ele demanda isso. Você perceber exatamente o que você está nutrindo através do seu pensamento, né? Que é essa coisa da imagem. E mesmo essa questão da impessoalidade, era você não discriminar ninguém, é ser impessoal. Mas quando você joga as suas preferências, se for fulano eu vou, se for ciclano eu não vou. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso. Como ser impessoal? E aí? E aí eu queria trazer mais uma questão sobre, dentro dessa nossa investigação, porque às vezes a pessoa intelectualmente quer ser impessoal, mas aí quem que quer ser impessoal? É o eu. E o eu só consegue trabalhar no campo da dualidade, né? Então, o que acontece? A pessoa diz, eu vou ser impessoal. Às vezes, essa vontade, esse desejo de ser impessoal acaba se traduzindo numa frieza. Eu vou ser impessoal, eu não vou dar Ou importância hipocrisia, para né? também, ou frieza, ou hipocrisia. Eu vou ser impessoal, ou seja, eu não vou favorecer ninguém, eu vou ser frio no julgamento, mas a espiritualidade é justamente o contrário, não é frieza, não é no sentido de você se colocar totalmente afastado do mundo, é pelo contrário, é uma união profunda com todos os seres que transcende a dualidade. Então, o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante, Marcos. Ele diz o seguinte: o amor não é pessoal nem impessoal, porque o pessoal e impessoal está no campo da dualidade. São coisas que a mente intelectual, que o pensamento está perseguindo. O verdadeiro amor transcende toda a dualidade, não está no campo do pensamento. Então, às vezes nós que queremos assim perseguir essa impessoalidade como um atributo a ser alcançado. Dizer, eu vou ser impessoal. Mas quem que vai ser impessoal? É o eu. Assim como a humildade, né? Você já Aí reparou a minha pronto, aí estragou humildade? tudo.
Você já reparou a minha humildade? Então, o pensamento é danado, né? E a gente É precisa estar capcioso esse atento. negócio. Não, agora eu vou desenvolver impessoalidade. Que isso, velho? É o eu que está desenvolvendo. Pois é, mas aí olha só, Edu, a gente está aqui fazendo essa nossa reflexão usando o nosso intelecto, né? Nosso humilde intelecto, para tentar entender essas coisas. Mas as verdadeiras transformações dessas coisas, como você acabou de dizer, elas não se dão no nível intelectual, elas se dão mais no nível emocional, né? Porque tudo isso, vaidade, desejo, medo, escolha, quero isso, não quero aquilo e tal, tudo tem o pensamento dando uma direçãozinha, mas o movimento que vai para cá ou vai para lá, ele é o emocional, né? E o que faz a pessoa realmente se transformar não é quando ela diz que é humilde, ou que ela é anônima, ou que ela é de nada. São as atitudes dela que vão mostrar. E essas atitudes têm a ver com o emocional. Então, assim, simplicidade, né? É, capacidade de ouvir, abertura para ouvir, esvaziamento interior, tudo isso vai simplificando as coisas em que o emocional ele entra numa harmonia com o mental e aí abre espaço para essa criatividade que vem do plano espiritual invadir a vida da pessoa, né? Mas quando a gente fica no plano intelectual, é igual o cara que quer parar de fumar e não para nunca. Ele fala que vai parar e não para nunca, né? Então, o intelectual só ele não tem o poder transformador. Agora, a verdade tem. E a verdade não é uma compreensão intelectual. A verdade é um olhar tão direto, tão forte, tão verdadeiro, e ela tem uma energia própria e transforma, que você age de acordo com ela. Você não precisa. Não existe intervalo de tempo entre a percepção e a ação. O grande problema que cria a confusão é que o pensamento joga com o tempo. Ele fala, vou parar de fumar. Então, é uma coisa para o futuro, né? Enquanto que a percepção da verdade, ela não tem intervalo de tempo. Ou ela é ou ela não é. Então, se o cara percebe toda inteireza alguma coisa, ele age. E a ação é espontânea, é clara, é inequívoca. Mas se ele é só um especulador mental, há esse conflito entre o pensamento e a atitude, né? E o que interessa, o que faz a diferença no mundo, é a ação. Não é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer não existe. O que existe é o que eu estou fazendo agora, né? Nesse exato momento, porque a vida é sempre agora, né? Marcos, mas a gente tem que ter também um cuidado que, às vezes, a nossa ação pode ser uma ação premeditada para vender uma ideia, né? Que nem o fariseu que ficava lá rezando na frente do templo para que todos vissem que ele estava rezando, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado de não querer vender imagens, né? Porque nós temos essa tendência, né? De querer nos mostrar da maneira como as pessoas querem que nós sejamos. Ou seja, nós projetamos uma ideia como deve ser um teosofista eh, superior, um teosofista que esteja no caminho da iniciação, da espiritualidade. E, às vezes, isso é um processo mental. Se nós não estivermos atentos, nós acabamos fazendo com que as nossas ações sejam afinadas com determinados princípios, mas que estão no campo mental, ainda não foram trazidos para o nível de coração como uma vivência. Então, às vezes, nós temos que ter muito cuidado uma ação que é intelectual e que ainda não foi totalmente transformada num aprendizado, né? Que quando você realmente absorve aquela verdade é transformadora.
você já é aquela nova condição de ser. A sua vida passa a exalar esse novo perfume que é fruto dessa vivência que você teve da verdade, né? Aí você não precisa de intelecto, não precisa de nada, você é aquela verdade, né? Mas até lá existe um trabalho assim, muito grande de você jogar fora tudo que pertence ao eu para poder realmente se abrir para aquilo que é verdadeiro. E esse é um trabalho que não é fácil, né? Que é trabalho de vairagem, que você ir se desapegando de tudo que você acumulou ao longo do tempo, de todos os seus hábitos, de todas as suas preferências, sem perseguir impessoalidade, sem perseguir imagem, sem perseguir nada, sem querer que a sua vida seja diferente daquela que você tem, sem querer chegar a lugar nenhum. Isso é um desafio gigantesco que nós temos pela frente. E não é fácil. Na verdade, todo esse ensinamento do Krishnamurti, ele vai num nível muito elevado. Mas eu acho que para que a transformação possa acontecer, a gente tem que ser muito verdadeiro conosco mesmos, né? Então, não adianta falar que eu vou renunciar ao eu, ou eu já renunciei ao eu. Se a gente falar isso, a gente está se enganando, né? Porque o eu está sempre presente de uma forma mais sutil ou de outra, né? Eu vejo, por exemplo, que existem questões emocionais de pessoas carentes, que elas estão sempre com o pires na mão. Me dá atenção, me dá carinho, me dá conforto, me dá segurança, me dá dinheiro, né? Isso é uma questão emocional que a pessoa pode ser brilhante intelectualmente e o emocional dela continua nesse diapasão. E quando você vê isso ou qualquer outra característica emocional em você mesmo, não adianta você falar, vou ser assim, vou. Você tem que ficar com aquela coisa, ser muito verdadeiro, para que a coisa se transforme, para que um buraco do ego fundo sozinho fique um buraco raso, ou buraco nenhum. Porque não é o intelecto que decide isso, né? Mas a observação verdadeira. Então, assim, todos esses movimentos de nutrir o ego que todos nós temos, precisam estar sempre sendo observados, com isenção. Porque qualquer coisa que você colocar para mudar, é o ego que está projetando também, ou seja, é o pensamento dual que está projetando também, né? Só na espontaneidade é que você chega a uma condição de inegoidade, vamos dizer assim, ou de não eu. Uma forma espontânea, verdadeira, né? Sem malícia, sem segunda intenção, sem espera de recompensa. Mas essas coisas estão sempre ali no pano de fundo, procurando uma oportunidade para entrar. Desejo de recompensa, ou de reconhecimento, ou de conforto, ou de algum tipo de prazer, ou de fugir de algum incômodo, né? Então, é Marcos, uma temática e, ampla, mas que o trabalho é para todo dia, toda hora. e tem uma coisa assim que talvez seja a mais difícil de todas, é você abrir mão da busca espiritual. A busca do espiritual no sentido de você, como um eu, chegar a algum lugar. Porque toda a nossa cultura religiosa, filosófica, é querendo chegar a uma condição. Tem um desejo de chegar à iniciação, de chegar à autorrealização. Tudo isso aí acaba sendo algo que nós imaginamos que o nosso eu vai adquirir com o tempo, com a prática, com isso, com aquilo. E o Krishnamurti tenta mostrar exatamente isso, né? E ele, nos livros dele, nesses diálogos que ele tem com várias pessoas, né? E várias pessoas chegam para ele e falam assim: Poxa, eu medito há 20 anos, segui várias práticas e tenho feito uma série de austeridades, tenho feito
práticas respiratórias, isso e aquilo, mas até hoje ainda não consegui chegar naquele estado de consciência, de interesse, etc. E o Krishnamurti fala, você nunca vai conseguir enquanto você quiser chegar a algum lugar, porque quem está querendo chegar a algum lugar é o eu. Então, essa busca espiritual para chegar a algo que nós imaginamos que é um estado ideal é muito perigosa. E nós nos enganamos muito com isso. E o Krishnamurti, Então, a ele ambição, puxa o tapete nesse sentido, né? Você não tem que buscar nada. E isso a é meio tal ambição aterrador. espiritual, tal ambição espiritual, e ela é pior do que a ambição material. Por quê? Porque a ambição material, ela é verdadeira. Cara, eu quero ganhar dinheiro. Né? Ele está sendo honesto naquilo que ele quer. Na espiritual, ele percebeu que o dinheiro vai ser por uma vida apenas, ou que ele pode perder tudo, que é uma coisa da vida transitória. Não, agora eu quero o que é eterno. Eu quero o que vai além de uma vida. Mas o movimento do eu é o mesmo. Ele só mudou o tipo de imagem que ele está perseguindo. Né? Agora, por outro lado, o sujeito pode, sem se preocupar chegar a lugar algum, querer tentar viver o tipo de vida que favorece o desabrochar da consciência, o tipo de vida que faz o coração se abrir, né? A mente se esvaziar, né? O amor e a harmonia invadirem a vida. Ou seja, você pode ter uma visão intelectual, né? De que algumas coisas podem ser feitas e experimentando elas na sua vida. Porque não adianta você vir com uma ideia para querer impor, porque a ideia nunca corresponde ao movimento da vida. Ela dá uma luz, uma direção, uma coisa, mas o trabalho a ser feito é um trabalho experimental, de você com você mesmo, nas suas relações, né? Nos incômodos que a vida traz, naquele vazio existencial que faz a pessoa querer ser alguém, ou querer ter isso, ou querer ter aquilo. Né? Então, esse grande vazio que todo mundo tem, maior ou menor, ele é material de experiência. Não adianta teorizar sobre ele. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo, você pode visualizar um caminho espiritual sem o desejo de chegar, mas com a disposição de direcionar a sua vida para algo benéfico, né? Sem essa coisa de querer chegar, ou querer ser, ou querer ser o eu. Né? Ter consciência que a vida do eu é uma vida de enrolação, de atraso. E na medida que haja renúncia espontânea ao eu, não a renúncia hipócrita, porque essa não é renúncia, mas uma renúncia verdadeira, isso naturalmente é trilhar o caminho. Ainda que o eu vá interferir muitas vezes, a gente vai tropeçar nele, mas se a gente estiver consciente do trabalho a ser feito, vamos dizer assim, a gente pode trilhar o caminho. O que você acha? É, por aí. Eu, assim, em poucas palavras, para encerrar essa nossa fase da conversa de hoje, eu diria assim, trocar aquela busca por algo que você não é, mas que você imagina que poderia ser, por uma abertura. Simplesmente você não ter desejo nenhum, mas se abrir e deixar que o divino trabalhe através de você, né? Talvez, se nós conseguirmos, nas nossas vidas, nos abrir para algo maior, sabendo que não há nenhum lugar a ser alcançado, não há nenhum atributo a ser conquistado, a não ser aquilo que já existe potencialmente, que pode ser expresso na medida que nós nos abrirmos para isso, né? Eu acho que aí tudo vai fluir
de uma forma maravilhosa, né? Chegamos ao final do nosso programa, o tempo passa rápido, nós estamos todos convidados para continuarem conosco nas próximas edições do programa e podem também acessar o YouTube para ver as edições passadas, tanto no canal Suprem quanto no canal da Sociedade Teosófica. Até a próxima. Namastê.